Boa noite, pessoal. Então, vamos começar a nossa aula, tá? Depois o pessoal vai entrando aos poucos aí. Primeiro assunto do dia. Vocês viram ali no grupo o recado que o Rafael deixou? Amanhã não vai ter aula, tá? Vai ser feriado. Como nós não tínhamos contabilizado esse feriado na sequência das nossas aulas, as aulas tinham ficado até o dia 16, tá? Então, como amanhã não vai ter aula, ela vai ser recuperada depois do feriado. E as nossas aulas vão até o dia 17. Amanhã não tem aula, sexta-feira tem aula normal, ok? Então tá. Vamos começar nossa aula então. Paramos em exercícios de reação de apoio na aula passada. Faltou um exercício para a gente fazer, então é esse que a gente vai fazer hoje. E depois a gente vai começar uma partezinha nova. Deixa eu botar aqui. Essa aqui é a nossa apostila, isso aqui é o que a gente vai ver mais adiante. Paramos aqui. E ontem, esse daqui foram os nossos exercícios, tá? O exercício 1 a gente resolveu. O exercício 2 também. O 3 e faltou o 4. Tá? Então vamos lá, gente. O que esse aqui tem de diferente? Primeiro nós vimos carga uniformemente distribuída, tá? Uniformemente distribuída é só quando eu tenho o retângulo. Depois vimos variável. Aqui, ó. Depois vimos variável com um apoio. Aqui, ó. Dois apoios. Vamos lá para o 4. E agora a gente vai ver uma variável de forma triangular, tá, gente? Temos aqui, então, dois apoios. Que tipos de apoios nós temos aqui? Apoios fixos. Apoio fixo, tá? Então, eu tenho restrições em duas coordenadas, tanto na coordenada x quanto na coordenada y, tá? Tem uma distância entre os meus dois apoios de 3 metros e tem uma carga variável de 6 kN por metro, tá? Até então, nós estávamos fazendo exercício com cargas em tonelada-força, tá? Nada mais é do que outra unidade de carga, tá? Pode ser também em Newton por metro, tá? Então, vamos fazer esse aqui em Newton. Primeiro passo. Desenho meu diagrama de corpo livre, tá? Tenho aqui, então, meu apoio A, o meu apoio B, a minha força cortante aqui, R, que é representada como a equivalente desta carga distribuída aqui, é como se a gente pegasse essa carga distribuída e analisasse ela de forma pontual, tá? Era um tipo de apoio fixo, né? Então, eu tenho restrições tanto na coordenada x quanto na coordenada y, tá? Mas, mais uma vez, eu não tenho nenhum tipo de esforço na coordenada x aqui. Então, eu sei que se eu não tenho nenhum tipo de esforço externo na minha coordenada x, tanto a minha reação em x do apoio A quanto a reação em x do apoio B vão ser zero. Tá? Então, eu não me preocupo em calcular, porque eu vou achar valores zero. Preciso calcular quem? A minha reação de apoio, do apoio A em Y e do apoio B também em Y, tá? Assim como essa distância aqui, ó. O que é essa distância? A distância entre o ponto A até a minha carga, né? Até onde a minha carga variável ficou pontual, né? Lembram que se fosse uma carga uniformemente distribuída, é aquela que é um retângulo, eu sei que ela fica localizada na metade do meu retângulo, na metade da minha carga distribuída. Só que no triângulo não, né? Ela não vai ficar aqui, ó, bem no meio. Ela vai ficar deslocada um pouquinho para cá, tá?
porque aqui eu tenho mais carga do que nessa outra extremidade aqui, tá? Então, para achar esse valor, para achar o valor da carga, eu tenho uma fórmula, né? Quando é uniformemente distribuída, é Q vezes A. Quando ela é triangular, é Q vezes A dividido por 2, tá, gente? Por que triangular é Q vezes A dividido por 2? Imaginem um retângulo, tá? Se a minha carga distribuída retangular é Q vezes A, o valor da carga vezes A, um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo que tem um ângulo de 90 graus aqui, ou um triângulo de ângulo reto, que é a mesma coisa que 90 graus. Um triângulo retângulo. Não é a mesma coisa que um retângulo dividido por 2. Aqui. Aquele 2 aqui não fica um triângulo, tá? Então é por isso que entra esse 2 aqui. Mas tenho essa formulazinha lá, tá? Para achar o valor equivalente da minha carga, Q vezes A dividido por 2. Deixa eu aceitar o colega aqui. Feito. Tá? Ah, pessoal, eu espero 10 minutinhos para começar a aula. Tá? Todos os dias, justamente para dar o tempo de todo mundo entrar. Vamos tentar manter o horário certinho da aula, tá, gente? Vou começar a anotar aqui separadamente quem é que entra depois das 7h10. Porque atrapalha a mim e atrapalha vocês aí. Normalmente eu estou esperando o meu computador, eu recebo a notificação, vocês também, tá? Então se atentem ao horário da aula. Depois das 7h10, 7h15, vou começar a dar meia presença para vocês, hein? Vamos lá, então. Bom, transformei a minha carga triangular em uma carga pontual. Q vezes A dividido por 2. O valor da minha carga é 6 kN por metro. O valor do meu comprimento é 3. Então, 3 vezes 6. Eu vou ter 18 dividido por 2, 9. 9 o quê? 9 kN. Ou 9.000 newtons, tá? Mesma coisa. Lembrando que o quilo aqui é só um multiplicador. Significa 10 na 3. Ou multiplicar por 1.000, que também é 10 na 3, tá? Descobri, então, o valor de R, o valor da minha carga pontual, tá? Agora eu quero saber a que distância do meu primeiro apoio tá essa minha carga, tá? Caiu. Tá? Como é que eu sei a distância, gente? A distância do primeiro apoio até a minha carga é 2 vezes A sobre 3, tá? 3. A é o valor total da distância da minha carga distribuída. A é 3 aqui. Então, a distância do primeiro apoio até a minha carga é 2 vezes A sobre 3, tá? Então, eu tenho 2 vezes 3, 6, dividido por 3, 2, tá? Ou, se eu tenho 3 multiplicando em cima, 3 multiplicando embaixo, posso cortar e só fica o 2, tá? Então, eu sei que essa minha carga aqui vale 9 kN e também sei que ela está a uma distância de 2 metros, tá? Se tudo vale 3 metros, se tudo isso aqui, ó, a distância do ponto A até o ponto B, é 3 metros, e a distância entre A e R é 2, quanto tem esse trechinho aqui? 1 metro, tá? Então, transformei a minha carga variável, distribuída, e transformei ela numa pontual. Tranquilo. Vamos fazer, então, o somatório de forças e o somatório de momentos, né?
Não considerei as reações em X, porque elas são zero. Então, eu não vou fazer o somatório de 0 mais 0, tá? Vai dar 0. Então, tá. Vou fazer o somatório de forças em Y. Vamos olhar ali. O que eu tenho de forças em Y? Tenho a reação do apoio A, tenho R, que é 9 kN, e tenho a reação do apoio B, tá? Então, o apoio A é para cima, então vai ser positivo. O apoio B também é para cima, então também é positivo. E os 9 kN, tá? É negativo, então menos 9. Passei o 9 para o outro lado e sei que o somatório das reações em Y do apoio A mais do apoio B tem que dar 9 kN, tá? Não botei a unidade aqui, mas a gente está lidando com kN. Vou fazer agora o somatório dos momentos, tá? Vou analisar o momento no apoio A. Então, vou dar uma olhada na minha figura lá. Estou analisando o momento nesse ponto aqui. Então, vou considerar esse ponto fixo e o restante da viga como se fosse uma viga em balanço, tá? Não tem o apoio. Neste ponto aqui, a reação em Y do próprio apoio, né? A reação A de Y, vai fazer algum esforço? Vai gerar momento nessa minha barra aqui? Não, né? Então, desconsidero ela. A força R gera momento no meu apoio A? Sim. De sinal? Positivo, horário. Positivo, tá? Mais uma vez, momento. Força versus distância, tá? Mesma coisa que torque. Força versus braço de alavanca. Então, vai ser R, que é 9 kN, vezes esse braço de alavanca aqui. Desculpa. Que nós calculamos, achamos um valor de 2 metros. Então, botei lá no meu somatório de momentos. Positivo, então não botei sinal. 9 vezes 2. Depois, a última força que eu tenho aqui é a reação em Y do apoio B, tá? Que vai gerar um momento de sinal contrário. Vai gerar um momento anti-horário, então negativo. O valor da reação do apoio B eu não sei ainda, então vou botar só RBY vezes o braço de alavanca dele. O braço de alavanca do RBY agora é toda essa extensão, toda a minha viga. Então, a minha viga tinha uma distância total de 3 metros, então vai ser vezes 3 metros. Vou lá para o meu equacionamento. Menos, porque é um sinal anti-horário. E o meu momento, força vezes braço de alavanca, tá? Então, 9 vezes 2, 18. Mantenho o sinal ali, que já tinha o negativo, menos. RBY vezes 3, 3 RBY, tá? Passei esse 18 para o outro lado, o numeral passa lá para o outro lado, tá? 18 positivo, então vai passar para 18 negativo, tá? Tenho negativo nos dois lados, vou multiplicar por menos 1 ou inverter os sinais, que é a mesma coisa, e vou deixar os dois positivos, tá? Então, eu tenho 3 RBY igual a 18. 3 está multiplicando RBY. RBY é o que eu quero isolar, né? O que eu quero isolar? É aquele valor que eu quero encontrar. Esse 3 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. 18 dividido por 3, 6. Então, eu descobri que o valor da reação do apoio B na coordenada Y é de 6 newtons, tá? Então, nem vou mostrar o cálculo de novo aqui. Vamos olhar aqui. Se a minha reação aqui, R, vale 9 kilonewtons, e eu encontrei que em RBY vale 6 kilonewtons, quanto vale RAY? 3.
3, né? Se eu tenho uma força de cima para baixo valendo 9, aqui eu tenho uma força de baixo para cima valendo 6, tem que dar os mesmos 9. Então, consequentemente, essa daqui tem que ser uma força de mesmo sinal, baixo para cima, de 3 para fechar os 9, tá? Isso eu deduzi, mas também poderia jogar dentro da equação, tá? Do somatório das forças em Y, que foi aquilo que eu fiz lá no início, que é a mesma coisa que ver o que resta, como o colega disse ali. Eu sei que RAY mais RBY é igual a 9. Sei que RBY vale 6, substituo. 6 kN está desse lado, vai para o outro lado como negativo. RAY é 9 kN menos 6 kN. Então, eu descubro que a minha reação no apoio em Y, né? Minha reação do apoio A em Y vale 9 kN, tá? Esse aqui foi o último exercício que faltava para reações de apoios. Ficou alguma dúvida, pessoal? Ou até aí, tranquilo? Tranquilo? Tá tranquilo. Tá. Então, vamos lá. Segundo passo, tá? Tudo que a gente está construindo até aqui é um entendimento para poder calcular os esforços internos de um elemento, tá? O elemento principal que a gente está estudando aqui são vigas, tá? São os mais usados. Descobrimos, então, como calcular carga distribuída uniformemente ou carga distribuída variável, como é o triângulo, né? Não se distribui uniformemente. Descobrimos como calcular as reações de apoio, tá? Agora a gente precisa aprender a construir o diagrama de esforços solicitantes, tá? Que é o meio visual que a gente tem para entender o que está acontecendo dentro da estrutura, tá? Mandei já. Não mandei não. Vou mandar ainda, vou mandar agorinha para não me esquecer. Para o grupo de vocês. Só um minutinho. E para vocês que quiserem acompanhando aí também. Aqui. Documentos. Existência dos materiais. Diagrama de esforço solicitante. Oi. Então tá. Aqui. Tá? Mandei para vocês lá no grupo, mas vamos acompanhando comigo aqui. O que eu tenho aqui, então? Nosso exercício 1, vamos assim, tá? Eu tenho 2 apoios, posso chamar esse aqui de A e esse aqui de B. Uma viga em balanço nessa extremidade aqui, ou seja, essa extremidade não está apoiada em nada, tá? Tem uma força externa de 20 kN e tem uma força externa, tá? Que é um carregamento de 10 kN por metro aqui, tá? Tem uma pequena introdução desse tipo de diagrama, tá, gente? Na nossa apostila, que é aqui, tá? Ela começa com um exemplo mais simples, que é uma única força, tá? Apoiada em 2 apoios, aqui, A e B, tá? Para esse tipo de esforço, que é uma única força dentro de uma viga, tá? Reparem que tem a distância total L, uma distância de A até P de A, tá? Uma distância entre o apoio A e a força P, e outra distância entre a força P e o apoio A, tá? O que ele quis dizer com isso? Que a minha força não está colocada exatamente no meio da viga, tá? Só para não ser o caso que ela é exatamente no meio da viga. Existem já equações prontas, tá? Para os casos mais simples. Um dos casos mais simples é esse aqui, quando eu tenho uma única força em cima de uma viga, tá? Ele já me dá um equacionamento padrão aqui, ó, de como calcular o diagrama de quem? Este aqui
é o diagrama do esforço cortante, tá? E o de baixo é o diagrama do momento. É o diagrama das três coisas que a gente sempre calcula. Do esforço normal, ou seja, em X, do esforço cortante, ou seja, em Y, e do momento, tá? Por que que não tem o gráfico do esforço normal aqui, gente? Porque nesse exemplo aqui, ó, também não tem nenhuma força externa atuando na coordenada X. Então, eu sei que as reações são zero e não vai existir um gráfico, tá? Eu só tenho reações no esforço cortante, na coordenada Y, na vertical, e no momento, tá? Mas, antes de ver esses padrões aqui, tá? Eu gostaria de ensinar para vocês um exercício, que eu acho que mais que o conteúdo, é legal a gente ver em exercício, tá? Ele é um pouco diferente, assim como as cargas distribuídas, tá? Eram chatinhas no início, a gente fez vários exercícios, ficou entendido, não ficou? Então, essa é a ideia. A gente vai fazer o primeiro exercício hoje. Espero que vocês entendam mais ou menos aquilo ali, mas se ficar uma dúvida ou outra, tá? Não se assustem, porque sexta-feira a gente vai ver outro exercício, passo a passo, todo direitinho, tá? E isso vai fixar resistência dos materiais como um todo, tá? Não é uma disciplina muito fácil, ela é complexa, ela tem várias equações, e mais do que as equações, as equações em si não são difíceis, o como usar cada equação, que é o entendimento, tá? Então, vamos fazer devagarzinho para vocês irem entendendo, tá? E aprendendo como solucionar. Tenho certeza que agora, qualquer exemplo de carga distribuída, como foi a aula anterior e a última, vocês conseguem calcular agora reações de apoio em qualquer situação, tá? Se eu botar 3 apoios, se eu botar 3 forças, 2 forças, o passo a passo aquele vai ser o mesmo, tá? Mesma coisa o diagrama, ele é chatinho, mas a gente vai domando ele aos poucos. Então, tá, gente? Também não vou entrar tão adentro hoje, porque a gente não vai ter aula amanhã. Então, esse espaço se dispersa um pouco do nosso conhecimento. Então, vamos ter só uma noção hoje. Vamos começar com o nosso exemplo aqui, tá? Gente, todo exercício, ele precisa, a primeira coisa é calcular as reações do apoio, tá? De forma prática, nunca vem um manual escrito qual é a reação daquele apoio, né? Porque eu construí uma viga na minha casa. Tem um apoio aqui, outro apoio aqui, a uma distância de 2 metros. A reação dos meus apoios vai ser uma. Lá na casa do seu Paulo, ele também construiu uma viga, mas a uma distância de 5 metros. Então, a reação dos apoios lá na casa dele vão ser diferentes, tá? Então, a base de cálculo de esforços internos é a reação dos apoios, para depois a gente começar o que está acontecendo, tá? Primeiro quem sustenta, depois quem está sendo sustentado. Então, vamos lá, tá? Primeiro, vou transformar essa minha carga distribuída em uma carga pontual. Não tem como analisar com carga distribuída, então vou transformar pontual, tá? Tenho todo o cálculo ali. Na carga uniformemente distribuída, tá? Quando ela é retangular. Antes de botar no equacionamento, gostaria que vocês participassem. Qual é o valor de R? Garanto que a maioria já decorou. Vai ser o quê? A carga pontual vai valer quanto? 2. 2, eu diria um valor maior. Quanto vai valer esse R aqui? Se eu pegar a distribuída e transformar ela para pontual. É 10 kN? Isso, 10 quilonewtons. Por metro? Não. É por metro, né? Só que qual é o passo a passo que eu sempre faço? Tem uma carga distribuída, tá? E eu quero transformar ela pontual, eu vou multiplicar o valor da carga distribuída pelo meu comprimento. Não é aquele mesmo Q vezes A? 10 vezes 5. Tá? Então, é o próprio Q vezes A. Tem aqui, ó. Q vezes A, tá? Quanto vale a minha carga? 10 kN. Qual o comprimento em que a minha carga está? De
4 metros, tá? Repararam que essa viga, a viga só, tem um comprimento total de quanto, gente? 5 metros. De 5 metros, tá? Mas, quando eu quero analisar só a carga distribuída, eu não considero esse 1. Aí vamos perguntar, professora, aqui tem 4 metros e aqui quase o mesmo trecho tem 1 metro. Sim, gente, normal a gente faz os desenhos não de forma escala, mas sim para conseguir enxergar aonde estão os esforços, tá? A escala não faz tanta diferença, só preciso fazer a leitura. Eu não queria aproximar muito esses 20 kN aqui para não poluir muito o meu desenho, tá? Se tivesse em escala, os 20 estariam mais ou menos aqui, né? Primeiro, transformo minha carga distribuída em carga pontual, tá? Ela é sempre o valor da carga multiplicado pela distância em que a carga está distribuída. Então, 40 kN sobre metro vezes 4 metros. Esse metro de baixo aqui corta com o metro de cima e vai ficar só kN. Então, o valor da força pontual, 40 kN. Tá? De novo, sem olhar o equacionamento. A qual distância, aqui, ó, qual é a distância do ponto A, do apoio A, até a minha reação pontual aqui, ó? 2 metros. 2 metros, né? Como é uma carga uniformemente distribuída, né? Ela está distribuída em cima de todo, a distância em que ela vai estar quando pontual vai ser exatamente no meio da minha viga. Se a minha viga tem 4 metros, a metade vai ser 2. Então, essa distância aqui em azul é 2 e aqui também tem 2, para fechar os 4 metros aqui, ó. Tá? Se eu não soubesse de cor, tem o equacionamento. X aqui é A sobre 2. Nada mais do que toda a viga dividido por 2. 4 dividido por 2, 2 metros, tá? Então tá, já sei quanto tem essa carga pontual aqui. Vou calcular os momentos, o somatório de forças em X. Nesse exemplo aqui, gente, analisando o meu diagrama de corpo livre. Tenho forças agindo na coordenada X? Não. Não, né? Então, sei que o meu somatório de forças vai ser 0, tá? Então, não me preocupo fazer o somatório em forças. Isso é muito decorrente em todos os tipos de exercício, tá? Posso criar um exercício que tenha uma força de reação X? Posso. Só que na prática ele não é tão utilizado. Vai ficar mais complexo, vai ficar mais cálculo e não é tão prático. Tá? Na prática a gente tem mesmo esforços em Y e em momentos também, tá? Então, olhando essa figura aqui, sei que RAX é 0 e sei que RBX é 0, porque são na coordenada horizontal. Analisando o somatório de forças em Y agora, tá? Na coordenada vertical. Quem age sobre a minha viga? Tem uma reação aqui, RAY, ela é vertical. Tem uma outra reação aqui, que eu acabei de calcular, descobri que vale 40 kN, também vertical, só que agora negativa. Tenho aqui ó, uma coordenada também vertical, RBY, que não sei o valor, só sei que se chama RBY. E tenho outra negativa aqui também, porque está de cima para baixo, que vale 20 kN. Isso o meu exercício já tinha me dado esse valor, tá? Uma reação qualquer. Então, vou fazer o somatório dessas daqui. Todas as 4 tem que constar lá no meu somatório. Vou botar no meu somatório aqui, tá? Eu botei RAY mais RBY menos 40 menos 20. Se eu estivesse anotando conforme eu fui lendo ali, a ordem ia ser diferente, né? Ia ser RAY menos 40 mais RBY menos 20. Mas não é a mesma coisa que eu escrevi aqui, ó. A ordem não faz diferença, tá? O importante é eu me atentar aos sinais. RAY e RBY tem que ser positivos, porque são forças de baixo para cima.
O 40 e o 20 tem que ser negativo, porque são forças de cima para baixo, tá? Somei, então, menos 40 com menos 20, menos 60, tá? Menos 60 é o numeral, passei lá para o outro lado. Como aqui ela está negativo, passou para o outro lado positivo. Então, tenho no somatório de forças em Y, me dizendo que RAY mais RBY é igual a 60, tá? Vou fazer os momentos. Vou analisar o momento. Vou analisar o momento no apoio A. Tá? Então, antes de olhar o questionamento aqui, vamos olhar o desenho. Aqui. Se eu estou analisando o momento no ponto A, considero o ponto A fixo. RAX vai gerar momento no apoio A? Não vai. RAY vai gerar momento no apoio A? Não vai, ali está fixo. Se eu empurrar bem aonde está fixo, ele não se move, muito menos gira, né? R sim, vai gerar momento. Quando eu tenho uma força R, ela vai gerar um momento positivo, porque está no sentido horário. Quando eu empurro o R aqui, ó, a minha viga gira no sentido horário. Qual vai ser o valor do momento? Vai ser a força vezes o braço de alavanca. O valor da força, nós calculamos, é 40. O braço de alavanca, daqui até aqui tem quanto? 2 metros. Tá, então, 9 vezes 2. Continuo seguindo a minha viga, dou lá no apoio B. A reação de apoio RBX, tá? Ou seja, em X. Se eu tenho uma força aqui, vai gerar momento na minha viga em X? Tá? Por isso que é bom vocês... O momento, como é que eu sei se gera ou se não gera? Eu testo, gente. Fixo o ponto A aqui, uma força em X. Então, uma força assim. Se eu empurrar a minha caneta para cá, tá? Não posso romper o meu apoio, né? Meu apoio é fixo aqui. Tá? Empurrei minha caneta, ela vai girar? Não vai. Ela vai o quê? Comprimir, não vai? Se eu empurrar aqui, ó, dessa força aqui, eu vou comprimir. Mas vai girar a minha viga? Não gira. Tá? Então, não gera momento. Agora, RBY. RBY é uma força assim. Gira a minha viga? Sim. Gira no sentido anti-horário. Portanto, negativa. Tá? Então, vou botar lá... Ai, não sai essa... Tentar tirar lá, pera um pouquinho. Deu. Não consigo tirar as solicitações, aparece de qualquer forma aqui. Bom, vamos lá. RBY. RBY vai gerar um momento de baixo para cima, então vai girar no sentido anti-horário, negativo. Qual o valor? Força vezes braço de alavanca. Qual é a força? RBY. Ainda não sei o numeral dela, tá? Vezes o braço de alavanca. O braço de alavanca do RBY é do valor de 4. Daqui até aqui tem 4 metros, tá? Sigo a minha viga, então, vou dar lá no 20. 20 gera momento lá no apoio A? Sim, né? Se eu fizer uma força assim, vai gerar um momento positivo, porque ela vai girar no sentido horário, tá? Então, vai ser 20 vezes o braço de alavanca. Quanto é o braço de alavanca de 20? 5. 5 metros, tá? Isso aí. Acabou as minhas forças, anotei lá no equacionamento. Né? Claro que vocês ali vão vendo o desenho e vão anotando simultaneamente, né? Que eu fico sem função aqui. Então, era a força de 40 vezes o braço de alavanca 2. 40 vezes 2 menos, porque agora girava no sentido anti-horário, RBY vezes o seu braço de alavanca, que vale 4. Por último, lá, aquela última força valendo 20, gera um momento positivo na minha viga, a força, que é 20, vezes o braço de alavanca, que é 5, tá?
Então, só calculei aqui. 40 vezes 2, 80. Mantive o sinal. RBY vezes 4, 4RBY. Mantive o sinal positivo. 20 vezes 5, 100. Tá? Tenho 80 desse lado positivo e 80 desse lado positivo. 80 mais 80, 180. Os menos 4RBY se manteram aqui, ó, não alterei ele. Passei o 180 lá para o outro lado. Tá? Menos e menos aqui. Desculpa, multipliquei os dois lados por menos 1 ou passei os dois lados para serem negativos. Então, fiquei com 4RBY igual a 180. Esse 4 aqui está multiplicando RBY, passa para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ter RBY igual a 180 dividido por 4. Tá? Isso vai me dar um valor de reação de 45 kN. Então, eu sei que a reação em Y do apoio B vale 45 kN. Então, antes de calcular, se R vale 40, quem mais eu tenho de cima para baixo? O 20, não tem? Então, tudo que tem força de ação, os 40 aqui, mais 20 aqui, dá quanto? Com os 40 ali e mais 20 é só somar, né? Dá 60. Tudo que eu tenho de ação, esses 40 mais esse 20, 60. Se eu tenho 60 de ação, quanto tem que dar no total em reação? 60. Os mesmos 60, né? Aqui tem 20, aqui tem 40, aqui tem 20, fechou 60. De reação também tem que dar 60. Se eu sei que a reação do apoio B deu 45, quanto deu a reação do apoio A aqui? 45. Não. Se Como é que é? der 45, eu vou ter 45 mais 45, 90. Ah, sim, sim. Então, se eu tenho uma ação de 60, eu tenho que ter uma reação de 60 também. $120. Vamos lá. Tem uma ação de 40 mais uma ação de 20. Então, a minha ação total é de 60. Se a minha ação total, ou seja, tudo que é de cima para baixo, dá 60, o somatório das coisas lá de baixo para cima também tem que dar 60, tá? Se aqui deu 45, quanto tem que dar de reação no apoio A? 15. 15, tá? Porque tenho de ação 60. Então, reação também tem que ser 60. Se só aqui eu tenho 45, para fechar os 60, o resto tem que estar aqui, né? Então, esse aqui tem que valer 15. Porque aí dá 45 mais 60, os mesmos 60 de cima. Ficou entendido? Sim. Sim. Então, Paulo revirou os olhos para mim. Foi. Estou lhe vendo. Aceitou os meus 15 ali ou não? Sim, aceitei. Tá bom. Tá? Por livre, leve, espontânea pressão. Na dúvida, tá? Posso calcular também. Ó, calculei aqui os 45. Vou lá e jogo esses 45 na minha equação somatória de forças em Y. Ó. R é Y mais RBY igual a 60. Sei que RBY vale 45, substituo. 45 positivo desse lado, passa lá para o outro lado como menos 45. Então, reação do apoio A em Y, 60 menos 45. Isso vai me dar um valor resultante de 15 kN. Então, eu sei que a reação do apoio A em Y é 15 kN. Tá? Calculei as reações. Ótimo. Mas isso é a metade do exercício do diagrama. Tá? Se fosse montar um momento em B, como é que ficaria? Momento em B, vamos olhar lá. Se eu quisesse montar o momento em B, aonde que está
B, tá aqui, ó, fixo, tá? Faço somatório de momentos, tanto de um lado quanto do outro, tá? Depois, se quiser fazer a regrinha, vou começar lá do início da viga, tá? Tem que usar todas as reações. Por onde eu vou começar, não importa. R a Y vai gerar momento em B, tá? Segurei aqui fixo, né? R a Y tá como? Assim. Se eu empurrar para lá, vai girar a minha barra? Não. Não. Então, R a Y não gera momento. Desculpa, R a X. E R a Y gera momento? Gera. Gera. Então, vai ser R a Y vezes o braço de alavanca. Quem é o braço de alavanca aqui? 4. Tá? Então, vai ser R a Y positivo, né? Porque é horário, vezes 4. Agora, eu tenho quem aqui? Tenho a força R também. Força R, lembra que antes eu sempre estudava assim, né? Estou estudando agora no meio, por quê? Porque eu estou analisando o apoio B. O R e Y está mais ou menos aqui, não tá? Uma força ali no meio do corpo vai gerar momento? Vai também. Sim. Positivo, porque, ó, horário vai ser quem? R. R vale 9 quilonewtons. Eu calculei aqui, tá? Esse aqui vale 9. Então, é força vezes braço de alavanca. 9 quilonewtons vezes o braço de alavanca. Agora, o braço de alavanca vale 2. Tá? Cheguei aqui em cima do apoio B. O RBY vai gerar momento no apoio B? Se eu empurrar de baixo para cima aqui, ó, no apoio, vai fazer minha viga girar? Não. Não, então não gera momento. Tá? Vou só trocar de mão aqui. E RBY, se eu tiver uma força assim, ó, puxando a minha viga bem na horizontal, vai gerar momento? Não. Também não. Tá? Qual o último que sobrou? O 20 aqui. 20 é uma força assim. Gera momento? Sim. Gera. Também horário, né? Também horário. Vai ser a força vezes o braço de alavanca. Qual o valor da força? Uns 20. E quem é o braço de alavanca aqui? 1 metro de barra. Né? 1 metro. 1 metro. Então, vai ser 20 vezes 1. Tá? Qual é a única incógnita que vai ficar aí? R a Y. E aí, eu faço o cálculozinho, tá? Acho o valor de R a Y. Tem que ser os mesmos 15 que eu calculei do outro modo. Posso calcular por momento ou pelo resto ali, tá? Tem que achar os mesmos 15. Na próxima aula eu trago o equacionamento disso, tá? Porque fica ruim de eu escrever para vocês aqui no arquivo PDF. Fazemos por ali e vai dar o mesmo valor, tá? Mas ficou entendido, Selemia, se eu tivesse usado o momento em outro ponto? Ficou. Escolheu. Seguimos lá. Calculamos as reações dos apoios, ok. Aqui, gente, eu só desenhei de novo, tá? Ó, o 15 que a gente achou, o 40, que é a carga pontual, que antes era carga distribuída, era 10 vezes 4 metros, 40. Os 45, que nós também achamos, e os 20, que já eram do exercício. Ó, em cima de ação, eu tenho 40 mais 20, 60. De reação, 15 mais 45, também 60, tá? Então, fechou. Agora, vamos para o pulo do gato, tá? Existem 3 esforços. Normal, cortante, momento. X, Y e giro, tá? Tenho 3 gráficos. Como eu não tenho nenhuma ação na coordenada X, eu não tenho reações em X. Se eu não tenho reações, eu não tenho um gráfico de X, que é a mesma coisa que o gráfico de normal, tá? Se eu tivesse, a unidade seria quilonewton, mas não tem, é 0, tá? Gente, comece a observar que eu uso a mesma nomenclatura, tá? Existem várias referências. Eu posso falar gráfico em X, significa esse gráfico. Posso falar gráfico
Do esforço normal é a mesma coisa. Esforço normal é o gráfico, é o esforço em X. Posso falar o gráfico do esforço axial. Esforço axial também é em X. Ou gráfico do eixo da viga. Onde é que está o eixo da viga? Também em X, tá? Então, são tudo sinônimos. Ah, o Ronaldo só saiu e entrou de novo. Tá. Feito, não tem um gráfico, um gráfico em X, porque eu não tenho uma ação nem uma reação em X. Então, pulo essa parte. Vou analisar o gráfico do esforço cortante, ou seja, o gráfico da coordenada vertical, da coordenada Y. Tá? Vamos lá. Como é que eu faço o diagrama primeiro, gente? Eu posso fazer eles separados, tá? Posso fazer 3 diagramas separados. O mais comum é aproveitar os segmentos das linhas para saber a distância, tá? O que é isso? Em vez de fazer os gráficos separados, eu faço isso aqui, ó. Eu risco linhas, né? Aqui, ó. Conforme eu tenho os meus apoios. Aqui eu não tenho apoio A, eu risquei uma linha até lá embaixo, ó. Aqui eu tenho o apoio B, ó, melhorou, tá? Vou diminuir e depois eu aumento, só para vocês verem como é que ficou, ó. Tracei uma linha inteira aqui, uma linha inteira no apoio B e uma linha inteira no apoio C. Por quê? Porque os esforços acontecem em trechos, tá? No trecho do apoio A até o apoio B. Esse trecho não muda, gente. Se eu tenho uma distância de 2 metros entre o apoio A e o apoio B, ele vai ser sempre 2 metros. O que acontece nesse trecho é entre esses 2 metros. A minha viga não vai esticar ou comprimir, tá? Então, eu faço normalmente isso aqui, o que facilita. Eu enxergo os meus segmentos, tá? Então, vamos olhar como é que se constrói... Ah, queria tirar esse aviso aqui, não sai. Tá? Do meu esforço cortante, tá? O meu esforço cortante são forças na coordenada Y. Então, eu tenho que fazer conforme ele anda, tá? Vamos lá. O que está acontecendo aqui no apoio A? Eu não tenho uma força em Y de 15, ou seja, subindo em 15? Tenho. Então, é isso que eu vou anotar, ó. Vou botar aqui, é o meu eixo 0, ó. Vou ter que botar um zoom, senão vocês não vão enxergar. Ó, aqui é o meu eixo 0. 15 para cima. Por quê? Porque o meu primeiro reação vale 15. Se vale 15 para cima, nada mais que subir 15. Subo 15. É uma reação pontual. Depois de 15, vou analisar o que acontece no trecho de A até B. O que eu tenho no trecho de A até B? Originalmente não era uma carga distribuída, ou seja, uma carga que se distribui no decorrer da vida. Essa carga distribuída aqui, gente, vale quanto? 40, né? Porque é 4 vezes 10 da carga vezes 4, que é o comprimento ali, ó. Então, fica 40. O valor da carga é de 40, o valor da carga. Mas ela é distribuída, então ela não acontece de forma pontual, ela se distribuiu, né? Então, o que a gente considera? Aqui eu tenho 15 subindo, não tenho? 15 subindo. A força de 40 não é para baixo? Sim. Tá? Então, imaginem, tá? Para a gente fazer uma analogia. Imaginem que a primeira reação aqui no apoio A fosse 15 pessoas fazendo força para cima. Então, eu tenho aqui, ó, uma subida de 15. Positivo. Positivo. Nesse trecho aqui, ó, eu tenho uma força distribuída, né? É uma força distribuída de 40. Então, são 40 pessoas empurrando para baixo. Negativo. Se eu subir 15 e desci 40, quanto sobrou?
15, Então, é 40, mais 15 menos 40. Isso vai dar quanto? menos 25. Menos 25. Tá? Então, eu subi... Vamos botar em degrau. Subi 15 degraus. Só que me mandaram descer 40. Então, eu vou parar onde? No menos 25. Tá? Então, eu subi 15, mas tem uma força para baixo de 40. 15 positivo menos 40, menos 25. Então, eu vou lá e faço aonde dá menos 25. Tá? É um trecho. Então, eu simplesmente ligo o meu 15 até 25. Então, de forma prática, o que aconteceu na minha vida? No trecho de A a B, aqui, ó, tá? Aconteceu um esforço cortante diagonal, tá? Sempre que for carga distribuída, vai gerar esforços cortantes diagonais. E é assim que eu calculo, tá? Veja a primeira reação, subiu. Vejo a outra, o que aconteceu no trecho? Desceu 40. Então, desceu 40, mais 15 menos 40, cheguei nos 25. Beleza, eu vou estudar de ponto a ponto, de trecho a trecho. O que eu analisei? Que subiu 15 e desceu 40. O que aconteceu lá no ponto B? O que acontece de reação no ponto B? Interajam comigo, gente. É complexo. No ponto B, ele tá subindo dos 45, não é isso? Tá subindo 45, tá? Isso, subiu 45. Vamos lá para o meu gráfico. Só que eu estava em zero? Não, tu estava menos 25. Estava no menos 25. Menos 25 e subir 45 vai me dar onde? 20. Mais 20. Mais 20, tá? Use a calculadora aí, gente. Não precisa saber de cabeça. Tô no menos 25 e subi 45, dou lá no 20 positivo. Por isso que aqui, ó, subi. Tá? Tô no menos 25, até tá a conta aqui, ó. Menos 25 mais 45 vai dar 20. Então, tô aqui, tá? Analisei lá o ponto 20. Vamos olhar de novo. Daqui até aqui. Tô aqui. Subi 45. Beleza. Acontece alguma reação do ponto B até o ponto C? Não. Não acontece nada. Se não acontece nada, é porque está constante. Se está constante, nem sobe nem desce, eu simplesmente faço uma reta, tá? Ó, tava aqui em 20, fiz uma reta, tá? Cheguei aqui. Tô paradinha ali. Vamos seguir no meu desenho. Daqui até aqui, não aconteceu nada, fiz uma reta. O que acontece nesse meu ponto C aqui? Tu desce 20. Desço 20. Então, vou lá no meu desenho. Desço 20. Deu na origem zero? Deu. Porque eu tinha 20, desci 20, é o quê? 20 menos 20, não é? Dá zero. Se fechou zero aqui, tá certinho, tá? Então, é isso que a gente vai fazer sempre no esforço cortante. A gente vai analisar o ponto, depois o trecho. Ponto, depois o trecho, tá? Olhando só o diagrama de corpo livre, gente, poderiam me perguntar, por que de B até C foi uma reta e de 40 até 20 não foi uma reta? Por que andou na diagonal? Perceberam isso? Porque aqui, ó, no diagrama de corpo livre, eu botei uma carga pontual. Mas, originalmente, o desenho original, que tipo de carga eu tenho? Distribuída. Tá? Então, tem que levar em consideração o meu desenho original, tá? Qual é a diferença que faz no gráfico de esforço cortante? Distribuída, ela não acontece de forma repentina. Por exemplo, eu não estou
em 20 e desci para baixo. Não, ela vai descendo. Quando é uma carga pontual, tipo essa, ela simplesmente desce reto, tá? Então, chatinho um pouco, né? Mas é sempre assim. Eu analiso o meu ponto. O que aconteceu no ponto? Subiu 15. De A até B, o que aconteceu? Desceu 40 de forma distribuída. Analisei o trecho. Depois do trecho vem o quem? O ponto. O que aconteceu no ponto? Subiu 45. Depois do ponto, analiso o trecho. O que aconteceu no trecho? Nada. Reto. E por último, ponto C. O que aconteceu? Desceu 20. Tá? Então, sempre tem que começar na origem 0 e terminar na origem 0. Se aqui terminar em 2, 3, 5 ou menos 2, menos 6, menos 8, algum cálculo eu errei. Provavelmente as minhas reações de apoio, tá? É chatinho assim, mas depois é sempre a mesma coisa. A gente vai exercitar, tá? Mas, inicialmente, ficou entendido ou tem alguma dúvida nesse trecho aqui? Eu fiquei com dúvida. De algum trecho ou de todo o segmento? Não, eu fiquei com dúvida nesse trecho que ele desce para 25. Como é que eu faço para descer? Eu pego do ponto 0 aqui e desço 25. Como é que eu faço? Tá, olha aqui. Essas distâncias aqui, ó, tá? Essa distância aqui. Isso aqui eu não adivinho, tá? Isso aqui. Isso aqui é a distância exatamente entre os meus apoios. Por isso que eu traço retas aqui, ó. Tá? Por isso que eu traço. O que eu vou analisar? Eu vou analisar como se fosse uma varredura. Eu começo num ponto e analiso a minha viga, varrendo a viga, tá? Então, analisamos aqui. A gente analisa e depois vai ver que é exatamente como fica a figura. No ponto A, primeiro é ponto, depois trecho, ponto, trecho, ponto, trecho. No ponto A, que reação nós temos? Uma subida de 15, certo? Certo. Analisamos um ponto, então depois vem um trecho. Que trecho? De A até B. O que aconteceu de A até B? Ali ele vai a 45 e desce. Não. Esquece o 45. É só esse trecho. O que aconteceu no trecho? Ele estava lá em 15, não estava? É como se fosse um caminho. Eu subi 15. Cheguei lá em 15. Estou parado em 15. Vou analisar o trecho. O que tem no meu trecho? Não tem uma carga distribuída? Sim. Que é de 40 negativo, não é? Sim. Então, quer dizer que eu vou descer 40. Só que eu vou descer 40, tá? Só que por que não dá menos 40? Porque eu já não tinha subido? Não, eu subi 15, tá, mas aí o que eu quero te dizer assim, ó, eu pego do ponto 0 aqui, ó, no ponto 0 ali na carga ali que está no 45, no B. Aqui? Isso, essa aí. Eu pego no eixo 0 ali, e aí eu traço uma linha, já que eu fiz o somatório, no caso, dizendo, né? Fiz o somatório descendo. Tá aqui a Eu já linha azul, ó. Isso aí. Tá. É que eu queria saber como é que eu desço os 25. Desse quinto aqui. A descida, mas a descida que a gente está falando é essa aqui, que eu estou passando o mouse. Isso, essa aí que eu tô. Tá, vamos por partes. Estou aqui em 0, não estou? Sim, Subi 15. sim. Durante o trecho entre A e B, eu tenho que descer em 40. Só que eu não estou em 0, eu estou onde? Em 15. 15 menos 40 dá 25. Então, chega aqui, ó, em 25. Ah, por exemplo, se não fosse 40, fosse 30. Se eu subir 15 e desci 30, ia dar onde? Em menos 15.
Isso é em milímetros ou Natália? Oi? Esse valor aí a gente faz, por exemplo, com uma régua em É isso aí milímetros que eu queria saber. Que aí, Podem no caso, ou é só um valor imaginário ali, não precisa ser em ser uma escala? unidade, gente. Por que que é uma unidade? Porque é a unidade de quilonewtons. Está aqui a unidade, quilonewtons. Ó. De quanto é a minha força? É de quilonewtons. Subiu 15 quilonewtons, desceu 15 quilonewtons. Ah, mas eu não sei desenhar quilonewtons. Então, eu posso fazer uma escala. Eu digo que 1 quilonewton é 1 centímetro. Tá? Se eu quisesse fazer no papel milimetrado, subi 1, subi 2, subi 3, cheguei no 15. Tenho que descer 40 exatamente. Tô lá em 15, menos 40 vai dar menos 25. Tá? Aqui, ó. Eu posso fazer em milímetro também, por Pode exemplo. fazer em milímetro ou em centímetro, tá? Tem que E eu dar. acho que a pergunta do Paulo também é ali, ó, do 15 para o menos 25, eu traço uma reta com a régua ali. isso, eu traço uma reta no eixo aqui, ó. No eixo que tem um De zero ali. ponto a É que a ponto, traço uma reta. Aqui, isso, aqui, é ó, que a do minha setinha 15 não até tá o vendo. 20, eu vou trazer uma reta perpendicular. Aqui, ó. Tá, mas, Natália, o que eu tô te perguntando é assim, ó, para mim botar esses 25, aqui aonde tu subiu o 15, aqui, ó, tu botou na reta do zero ali. Tá, eu lhe entendi, Paulo. Quanto eu Isso. cheguei isso aqui? Isso! Tá. É como se fosse 25 unidades. Aqui, ó, é uma, duas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 15. Como é que eu chego Tá, nesse 25? Eu traço exatamente assim, só que é negativo, né? tá, não, agora eu entendi, Um, agora menos deu. 2, menos 3, menos 4, menos 5, taraná. Primeiro eu E, desenho o ponto. Depois que eu tenho dois pontos, que eu ligo a minha reta. Até porque uma reta, seja horizontal, vertical ou perpendicular, é sempre ligação entre dois pontos. Então, primeiro eu tenho que ver aonde eu quero chegar, que nesse caso é no menos 25. Depois eu traço a reta. tá, não, agora eu entendi, Natália. Eu queria Agora saber sim. como é que chegava nesses 25. É como se fosse Isso, uma escala aqui, porque é um tá, X e Y. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 25. isso. Fiz Tá, um agora sim. Agora menos eu entendi. Obrigado, Natália. por nada. Menos 25, risco a minha reta, tá? Então, vamos olhar meu desenho que eu tenho que acompanhar aqui. Subi 15, desci, ó, tô fazendo com o mouse aqui, que o mouse não dá para pegar na vertical. Subi 15, desci 40, então vai dar lá no meu 25. O que eu analisei? Analisei o 15, que é um ponto, depois analisei o trecho. Depois eu tenho que analisar esses 45 aqui, ó. Subiu 45 unidades. Mas eu estava onde? Estava em 25. Se eu subir 40, na verdade eu fiz o quê? Voltei para 24, voltei para menos 24, voltei para menos 23, voltei para menos 22, nananã, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, que aí chega no 20. Acompanharam isso? Ó, tô em menos 25. Perfeito, agora sim. Para subir 45, eu não estou em zero, eu estou em menos 25. Mais 45 vai dar 20 positivo. Então, é como se eu andasse unidades. Estou aqui em menos 25, mais 40, então tem que andar. Desculpa, mais 45, tem que andar 45 unidades para cima. Voltei para o menos 24, voltei para o menos 23, menos 22, cheguei no zero. Mas quando eu cheguei em zero, eu andei quantas unidades? Só 25, não andei? Daqui até aqui não é 25? Perfeito. Andei só 25, mas eu tenho que andar Depois tem que andar 45, mais então 20. falta outras 20. Sigo subindo. Cheguei em 0, 1, 2, 3, 4, 5, 20. Aí cheguei no 20, tá? Tá, ok. Todo mundo tá comigo até o 20? Deixa eu ver o pessoal aí. Sim, Positivo. fechou então. Tá Se comigo. entenderam, vai piorar, hein? Vai, sempre piora. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos lá. Cheguei no 20 aqui, tá? Subi os 45, agora eu tenho que analisar o trecho. Tá acontecendo alguma coisa nesse meu trecho? Não, eu não tenho uma força nem uma carga distribuída. Se não está acontecendo nada, ele se mantém constante.
De que ponto até ponto? De B até C. Eu fiz as retas, então é desta reta até esta reta aqui. Se não aconteceu nada, é só uma reta. Quanto vale aqui, gente? Quanto vale aqui, ó? Que altura eu tô? Aqui onde eu tô com o mouse, ó. Tá com 20. É os mesmos 20. Tô 20 lá em cima. Volto a analisar. Cheguei aqui no ponto C. O que acontece no ponto C? Uma força para baixo de 20. Então, eu desço 20 unidades. Tô lá em 20, desço 20. Então, 19, 18, 17, 16. Ponto. Cheguei no zero. Tem que bater zero aqui, gente, tá? Se aqui, ó, tô em 20, chego lá, tá? Se tô em 20 ali onde eu tô no meu desenho. Se aqui fosse 25, eu ia para onde aqui? Tá? Analisamos até aqui igualzinho como estamos, ó, uma reta. Cheguei nessa reta aqui. Se aqui, ó, no lugar de 20 fosse 25, tá? Se no lugar de 20 fosse 25, aonde aqui em cima eu ia estar? Menos 5. No menos 5. Por quê? Porque eu tô lá em 20. Me mandou descer 25 unidades. Então, desci 19, 18, 17, 16, 0. Ué, mas é só 20, falta 5. Então, depois do 0 é quem? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Tá? Se chegou aqui ou em algum valor positivo ou negativo, errei alguma coisa no meu cálculo. Tá? Mas o padrão vai ser sempre esse e a gente vai analisar aos poucos, tá? Não vou dar essa parte de o gráfico de momento hoje, tá? Por quê? O gráfico de momento é um pouco mais chatinho aí, tá? Vamos continuar vendo o gráfico do esforço importante, com calma. Próxima aula, sexta-feira, eu vou liberar vocês mais cedinho hoje, tá? Próxima aula a gente vê outros gráficos de novo. Até outra semana tá todo mundo tirando 10 disso daí, tá? Sexta-feira eu vou ver direitinho, fazer o levantamento do meu material. Ou sexta ou segunda. Vou passar o segundo trabalho, tá? Se eu terminar a disciplina sexta, dou o segundo trabalho sexta. Se a gente terminar na segunda, dou na segunda. Vamos no nosso tempo, tá? Depois que eu mandar o trabalho para vocês, vou dar 5 dias para vocês me mandarem. Então, se for na sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, na quarta. Se for na segunda, vai ser na sexta. Tá? Combinados? É o último trabalho? Não, são 3. Tá? Ó, 5 dias Não vai ter pouco, Natália. prova? Vai ser só trabalho, Natália? Não, vai ser só trabalho, gente. Porque o jeito é mais que- fácil da gente avaliar a distância, assim. Tem que tentar ser na sexta, né, Natália, pra ter o final de semana pra fazer. Senão fica ruim, né? Não? Tá, mas se for na segunda, eu dou mais uns dias, então. Aí eu deixo na outra segunda, porque aí vocês conseguem pegar o final de semana, tá? É? Quanto Se não aos pegar aí. Tá. Tá, bom. quanto aos prazos a gente conversa, tá? Eu sei que para vocês fica melhor no final de semana, mas eu também não quero apurar. Se eu ver que sexta-feira não foi suficiente para a disciplina, eu vou dar só na segunda e aí eu dou um prazo maior que vocês tenham no final de semana, tá? O importante é ficar bem entendido. Tá, Bom, ok. deixa eu fazer a chamada aqui. Se alguém não foi chamado, me grite. Luan, Selemias, Rafael, Paz, Carlos, Isair, Ronaldo, Lucas, Dione, Paulo, Marcos, Leandro Ortiz, Tainã, Leandro Sokovski, Adão, Maurício, Rafael Garcia, Eric, Ronaldo, Diego, Douglas, Walter, Josué e Jean. Todo mundo aí? Ok. E o cachorrinho também. Cadê? Rafael Gonçalves anotou, Natália? Sim, anotado. Ok. Tá? Boa noite, fiquem com Deus, até sexta-feira. Boa Boa noite. noite. Até sexta-feira. Boa noite.